Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. O pastor já tem nos ensinado bastante a respeito sobre isso. E vamos relembrar algumas coisas que o próprio pastor nos ensinou. Amém, Jesus? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, me abençoe e alargue as minhas fronteiras, e que a tua mão seja comigo. Livra-me do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Diga comigo: e Deus, fala forte, igreja, diga: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mais uma vez, diga: e Deus. Senta aí dando glória a Deus. Amém, irmãos? Quem está aí? Deixa eu ver. Está vivo? Deus só vai usar e manifestar para aqueles que estão vivos. Deixa eu ver se tem alguém vivo aqui hoje. Presta atenção, irmãos. O texto é claro, na verdade, quando a Bíblia está dizendo de uma história que já aconteceu, de um passado. Como assim? Quando o texto começa, volta lá, filho, anda comigo, por favor, versículo 9, o texto vai começar assim: e foi Jabes. Como o texto começa? Como o texto começa? Foi. Logo eu percebo que essa palavra, pastor Léo, está, na verdade, no passado, não está no futuro, não está no presente. Aqui a Bíblia está mostrando, na verdade, uma história que já aconteceu. O interessante que me chama a atenção nesse texto é porque todo o capítulo 4 vai mostrar uma genealogia, vai mostrando alguns nomes. Mas quando fala o nome de Jabes, parece que Deus parou e quis explicar alguma coisa. Por quê, pastor Marcelo? Porque como nós aprendemos com o pastor Edmar, o nome Jabes não era comum dizer assim: e foi Jabes mais ilustre. Não tinha como Jabes ser o mais ilustre. Por quê? Porque o nome não era esse resultado. O nome Jabes traria para ele consequências terríveis. Porque Jabes significa sofrimento, significa dor, significa aquele que vai sofrer, aquele que está predestinado ao caos, aquele que vai criar dores. A Bíblia diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Aí a Bíblia começa a explicar: sua mãe o colocou o nome de Jabes, porque dizia: com dores o dei à luz. Ela sentencia aquele menino, na verdade, a um nome de sofrimento, de dor. Você está aí? Dá um glória a Deus. E para isso eu preciso entender uma coisa. Se eu for colocar na linguagem de hoje, olha como é que esse texto fica. Tem alguém aí comigo? Olha lá. Houve um homem chamado sofrimentos, chamado dor, chamado tragédia. Houve um homem chamado sofrimento, que foi a pessoa mais... Tem jeito da tragédia ser respeitada? Tem jeito do caos ser respeitado? Tem jeito da dor ser respeitado? Eu preciso entender que a Bíblia aqui está falando de um final de uma história, não de um início dela. Quando a Bíblia fala o nome de Jabes, ela está dizendo assim, ó: o Jabes, aquele que estava predestinado a ser o derrotado, a ser o mais problemático, aquele que estava predestinado a perder, a andar em lamento, ele foi o mais Mais o que, gente? Você está aí? Deixa eu te perguntar, você respeita qualquer pessoa? Pergunta difícil, né, pastor? Porque a minha boa educação da minha mãe diz que eu preciso fazer o quê, pastora Fâmila? Respeitar a todo mundo. Mas você para ouvir a todo mundo? Você pega conselhos a todo mundo? Não. Então logo eu preciso entender que quando a Bíblia está falando de respeito, a Bíblia está falando de alguém que deu certo na vida. Você está aí? A Bíblia está dizendo que um homem
que era para ser o fracasso, agora ele vai contra a natureza, contra as probabilidades e dá certo. Ele está dizendo assim, ele foi respeitado. Para ele ser respeitado, Jabes precisou ser abençoado. Jabes precisou ser curado. Jabes precisou ser próspero. Jabes precisou ser inteligente. Oh meu Deus, tem alguém que está entendendo isso? O segredo não foi como Jabes começou, mas sim como ele terminou. O segredo que a Bíblia quer mostrar e está dizendo para mim é que Deus não está preocupado como você está hoje, mas ela quer escrever uma história de como você vai terminar amanhã. Tem alguém que está me entendendo, meu Deus? A Bíblia não está preocupada se hoje você está endividado, se hoje você está doente, se hoje você tem ou não tem. A Bíblia quer escrever uma história dizendo: e foi o Antônio o mais respeitado, e foi a Maria. Oh meu Deus! Quem está entendendo? Só que para isso acontecer, Jabes precisou ter alguns passos na vida. Para que essa coisa mudasse, para que o fim da vida de Jabes fosse diferente daquilo que ele tinha sido predestinado a ser, ele precisou tomar algumas decisões. Você está aí? Deixa eu te falar, irmãos. Tem gente que acha que a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida é de quem? De quem? Tem gente que diz assim: é porque Deus quis. É porque foi da vontade. Você já ouviu alguém dizendo assim: uma tragédia acontece, aí alguém disse assim: se Deus permitiu? Não é assim? Foi da vontade de Deus. Irmãos, eu posso te chocar em dizer que na verdade que o seu fim não depende mais de Deus. Depende agora de quem? De você. Como assim, pastor? O final da história dos grandes homens da Bíblia não dependeu de Deus. Dependeu de uma decisão que eles tomaram. Como assim? Se a gente for ver toda a história, pastor Léo, a Bíblia vai dizer que alguns homens da Bíblia também tiveram um nome que ter sido mudado, porque a trajetória é ruim. Eu me lembro de um patriarca chamado Jacó. Como é que é o nome? Que significa o quê? Enganador, trapaceiro. A Bíblia vai dizer que para o nome dele ser mudado, ele precisou tomar uma decisão. Que decisão? Ele, quando encontrou a sua oportunidade de mudança, ele agarrou ela e disse: não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Não foi isso? A Bíblia diz que ele agarrou e disse: eu não solto, eu não largo. Se o Senhor não me abençoar, eu não te deixo ir. Uma decisão. Para o gigante cair e Israel vencer sobre Golias, alguém teve que ter decidido ir para onde? Ir para onde? Ir para a guerra. Para alguém vencer, alguém tem que sair de casa decidido assim: eu vou vencer. Não, você não entendeu. Eu acho que, meu Deus, será que eu estou falando em línguas? Eu vou dizer de novo. Eu estou dizendo, irmãos, que para você sair daqui abençoado, você precisa tomar uma decisão na vida. Você precisa tomar uma decisão de falar assim: eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Eu vim buscar a minha bênção e eu vou levar ela para casa. Não importa se as oportunidades que você tem são poucas. Não importa se você tem ajuda ou se você está sozinho. Não importa se você está doente, se você está endividado, se você está fracassado. Não importa o jeito que você está ou o jeito que as pessoas pensam a seu respeito. O que importa é como você vai chegar amanhã. Quem está aí, meu Deus? Dá um glória a Deus. O segredo de Jabes é que ele disse assim: eu não vou ser o causador de dor.
Eu não vou ser aquele que provoca a dor. Eu não vou ser a miséria da minha casa. Eu não vou ser a destruição da minha casa. Eu vou ser diferente. Mas como ele fez isso, pastor? Olha o que Romanos capítulo 10, 17 diz. Consequentemente, a fé vem pelo quê? Vem pelo quê, gente? E ouvir a palavra de Deus. Tem King James. Olha o que a Bíblia diz. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas e as boas novas. Vem da onde? Vem da onde? Eu imagino que Jabes, quando ele olha para a sua vida, ele olha para a situação, ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa decidir dizer, eu vou ficar ser aquilo que eles estão dizendo a meu respeito? Eu vou continuar sendo o enganador, eu vou continuar sendo o causador de dores, eu vou continuar sendo aquele que provocou tantas dores, que vai fazer os outros chorar, que não vai dar certo, ou eu vou mudar de vida? A decisão que ele tomou foi de ouvir alguma coisa. Você não está entendendo? Jabes procurou saber e de repente ele ouviu falar de um Deus que disse para um homem, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele ouviu falar de um homem que de repente não tinha nada, mas ele plantou, e no mesmo ano, o Deus desse homem fez ele colher 100 vezes mais. Ele ouviu falar de um outro homem que lutou com Deus e disse, eu não te abandono, eu não te deixo ir, se você não me abençoar. Jabes ouviu as boas novas, dizendo que certa vez o povo estava preso e Deus fez abrir o mar para o povo passar. Jabes ouviu falar de uma vez que o povo estava com frio e Deus mandou uma coluna de fogo para aquecê-lo. Jabes ouviu falar de um povo que estava com fome e maná caiu do céu para sustentar. Jabes ouviu falar de um homem que chegou diante de uma muralha, encontrou com um príncipe e disse para eles, grita, porque quando você gritar, Deus vai jogar essa muralha por terra. Meu Deus, tem alguém vivo nesse lugar? O que Jabes ouviu? Jabes ouviu falar de Deus. Jabes ouviu falar de um Deus que faz. Jabes ouviu falar de um Deus que transforma o homem, que tira ele do pó e coloca ele entre os príncipes. Jabes ouviu falar de um Deus que não existe impossível para ele. Dá um glória a Deus bem forte. Sabe qual que é a grande questão? É porque você também já ouviu falar desse Deus. Ah, não, você não entendeu. Você já ouviu falar de um Deus que salva, batiza no Espírito Santo, cura e tem uma promessa para você. Um dia ele vai voltar. O segredo, irmãos, é que Jabes olhou e disse assim, se Deus foi com eles, vai ser com quem? Se Deus fez na vida deles, vai fazer na vida de quem? Na minha vida. Pergunta para o seu irmão, pergunta para ele, quanto você já ouviu falar desse Deus? Domingo nós tivemos a noite do testemunho. Você viu o que Deus faz? Tem um testemunho ali, tem um outro testemunho por aqui, tem um outro testemunho ali atrás, tem um outro testemunho ali, tem testemunho ali. Que é isso, pastor? Isso é um Deus que entra na vida do homem e transforma o homem por completo. Eu estou dizendo, não precisa você ser o que você é hoje. Talvez você está dizendo, pastor, mas eu sou escravo da cachaça, eu sou escravo da pornografia. Ah, pastor, mas eu sou escravo do vício. Não importa como você está hoje, mas se você quiser,
você vai experimentar algo grande, assim como Jabes experimentou. Tem alguém me entendendo, meu Deus? Pastor, ele ouviu falar. Tem gente que já ouviu falar. Pergunta para o seu irmão, você já ouviu falar? Talvez você está sentado do lado de um testemunho vivo. Talvez essa pessoa não era nem para estar aí. Aí Deus foi lá e fez algo grande na vida dela. E ela está aí como um testemunho. Quantos testemunhos nós temos aqui? Deixa eu ver. Quantos improváveis que não era para estar aqui, mas está aqui hoje? Deixa eu ver. Quantos que estavam perdidos e foi achado? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso é o que, pastor? Isso é as boas novas. Eu ouvi o que Deus pode fazer. Eu ouvi a promessa. Eu sei que Ele veio, pagou um preço, morreu, ressuscitou e me deu o direito de sentar junto com Ele. Ele me deu o direito de ser vencedor. Ele me deu o direito da minha vida ser transformada. O que Jabes precisou fazer então, pastor, além de ouvir? Salmos capítulo 34, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tem outra tradução? Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Quando a Bíblia está dizendo assim, provai, a Bíblia está dizendo que você precisa experimentar a Deus. Você precisa experimentar o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Você precisa experimentar a glória dEle. Você precisa experimentar a misericórdia dEle. Você precisa experimentar um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta. A Bíblia está dizendo de provar, a Bíblia está dizendo assim, experimenta, veja como Deus é bom. E a Bíblia está dizendo assim, bem-aventurado, pastor Léo, o homem que nele se refugia, ou que nele se esconde, que está em Deus, que vai buscar a Deus. Jabes não tinha nada, não tinha esperança, mas ele ouviu falar e ele disse, eu quero. Você não está entendendo. Jabes, ele disse assim, eu sei que ele fez, então ele vai fazer. Então tem alguém aqui que quer, meu Deus? Tem alguém aqui que quer experimentar isso? Quando ele entende isso, Jabes logo ele diz, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, livra-me do mal e não me deixe ter aflição. Aí a Bíblia vai dizer que Deus concedeu o que ele havia pedido. Eu estou dizendo que quando você experimentar o poder de Deus, Deus vai realizar os seus sonhos, os seus projetos. Meu Deus, está muito fraco. Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Quem está aí, meu Deus? Depende de quem? Depende de quem? De você, irmão. Depende de você dizer, eu quero experimentar essa água, eu quero experimentar esse pão, eu quero experimentar esse caminho, eu quero experimentar essa armadura, eu quero experimentar uma nova vida com Ele. Tem alguém vivo nesse lugar, meu Deus? Tem alguém que vai ser ilustre, que vai ser respeitado nesse lugar? Ora, ele estava dizendo assim, eu quero experimentar. E ele disse, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, livra-me do mal e não me deixe ter aflição. Tem alguém que deseja viver essa experiência com Deus?